Trazia eu ainda na memória alguns dos lances mais bizarros desse estupendo vadiário breve que é Quando o Diabo Reza, romance que Mário de Carvalho deu à luz em finais do ano passado, quando o autor me lançou no regaço duas novelas que propõem uma radical mudança de paisagem ficcional e uma não menos arrojada inflexão no discurso narrativo. Refiro-me, é claro, a O Varandim, seguido de Ocaso em Carvangel, que é o título compósito que hoje aqui nos traz. Eu confesso que adoro receber no regaço, ou na mesa de trabalho, um novo título de um autor que muito preze. No caso de vir assinado por Mário de Carvalho, essa circunstância é sempre fonte de enorme alegria. A alegria do leitor. Já lá iremos. Quando o Diabo Reza era uma história, era e é, uma história de galdérios portugueses a fingir que são criminosos de alta estirpe, em ambiente suburbano de bejecas, termossos, torresmos e outras frioleiras. O livro de que hoje me cabe falar é de outros céus, mais a norte, talvez, na melhor das hipóteses, tingidos de centro-europeísmo austro-húngaro, uma confusão de nomes, línguas, costumes e outras particularidades, situado temporalmente num vago século XIX. Esses golpes de rins no espaço e no tempo não são novos na obra de Mário de Carvalho. Pelo contrário, são uma das marcas de água da sua criação literária, porque a imaginação do autor não conhece fronteiras nem calendários. Onde houver uma história para contar, aí está ele, de caneta em punho, é uma forma de dizer. E se não houver história digna de prosa, inventa-se. Mário de Carvalho é um dos maiores inventores literários da escrita contemporânea em língua portuguesa. Só ele teria sido capaz de nos dar, num mesmo percurso criativo, dois romances tão extraordinários quanto diversos como são Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, de 1994, e Fantasia para Dois Coronéis e uma Piscina, de 2003. Debrucemos em primeiro lugar deste Varandim que ele nos propõe como primeira história. Morar numa cidade acidentada pode ser divertido quando se é novo e rampas e ladeiras convocam os músculos juvenis ao exercício. Mas à medida que a idade declina, aplica-se a cidade a lograr os velhos. E sempre que eles retomam o fôlego no fio das esquinas, oferece-lhes ela mais caminho, tropeços e cansaços, como se os punisse por insistirem nos dias. Aqui tem o leitor, sobretudo se já tiver avançado na contagem dos anos, o retrato de Lisboa. Lisboa? Pois bem, não é de Lisboa que o autor vai falar, mas de uma história que se passa na bela cidade de Svidânia, nome de ressonância eslava, palavra de encontro e reencontro, urbe situada a algures, governada por um grão-duque mais ou menos iluminado e convenientemente distraído, como são os grão-duques. Mas a história de Zoltán Tremlis, viúvo desconsolado, búlico e conformista, tem tudo a ver com a orografia da cidade. Tivesse ele herdado uma casa na parte baixa, perto do cais e da praça, e não nas alturas de onde se abarca toda a cidade, e o seu destino teria sido outro. Qual destino? Peço escusa por não ir mais longe, já que isso equivaleria a tirar toda a graça à história urdida por Mário de Carvalho. Mas poderei adiantar, sem receio de ferir o mistério, que aquela casa postada lá para cima, mediante certas circunstâncias históricas que se verificam em Svidânia e que se ligam a uma conspiração anarquista, aquela casa acaba por se tornar, para uns, uma oportunidade, para outros, a começar pelo Sr. Zoltán Tremlis, uma crescente incomodidade. A vaidade de uns equivale ao escapismo dos outros. Não dizer nada, não se opor a nada, não reivindicar nada, é tão inútil, tão fútil e tão trágico como encenar a verdade de uma ignomínia. É o passo lento, quase insensível, do Sr. Tremlis que nos conduz à segunda novela, a qual se inclina para as dimensões, as delongas e os pormenores que definem o romance, se é que há, hoje em dia, uma qualquer definição minimamente fiável do que seja um romance. A cidade é agora outra, chama-se Carvangel. Situa-se na costa, imagino que virada ao ocidente, em frente de umas ilhas de nomes igualmente sugestivos, e a ela se acede atravessando,
a dura lentidão da paisagem do istmo, uma extensa língua de terra constantemente percorrida por carruagens e carroções, a cumprirem o trajeto entre a capital e este deserto, e este desterro, peço desculpa, para onde ninguém quer ir, porque ali não se passa nada. Diz o autor, o porto era ruim, a cidade periférica, o comprimento do istmo desanimador, a maçada das viagens devastadora. De acordo. Mas daí a dizer que ali não se passa nada, que engano. É certo que Carvangel só é notável porque nela há um canhão que não dispara e um barco, o Maria Esperanza, que nunca mais chega. Como o jovem tabelião Rossellio Zaidric vai descobrir, no entanto, estas duas impossibilidades é que são o móvel real da vida dos habitantes da cidade. Tudo se passa entre a vontade do canhão e o desejo da partida. E, entretanto, não se fazem casamentos, não se fecham negócios, não se consumam atentados anarquistas. Procrastina-se. Suspensa de uma hipotética demonstração de poder, o tiro arrasador do canhão, Carvangel obstina-se em sonhar com a viagem no Maria Esperanza, navio mítico que há de guiá-la à vitória, seja lá isso o que for. Que viagem é essa? Ninguém sabe. Que navio é aquele? Todos o imaginam. Um charlatão de passagem que diz tê-lo visitado descreve-o assim. Convidado a ir a bordo, comer e beber a do melhor, de Lavagante para cima, e percorrer os 7 convéses em que havia jogos de água, piscinas, jardins, casinos, salões, anfiteatros, dourados por todo o lado, querubins de talha a sobrar em trombetas por entre eflorescências de cristais roxos e multidões de gente vaporosa e alegre. Ao fundo de umas escadas de vidro estendia-se uma espécie de lago em forma de estrela, de água muito azul, em que golfinhos aos bandos mergulhavam encurvados e sordiam às cabriolas. O interior do navio era iluminado de uma luz suave, lilás, que parecia brotar das paredes. Perante tal perspectiva, não admira que os habitantes de Carvangel, primeiro os de maior nota, depois, pouco a pouco, todos, aqui representados pelos personagens do romance, embarquem na aventura do Maria Esperanza. Embarcar na aventura não é a mesma coisa que embarcar no navio. É embarcar na aventura de esperar pelo navio. E, entretanto, a novela, esta novela, ou romance, é uma narrativa de entretantos, chacinam-se entre si os pescadores de 2 aldeias vizinhas à vista do canhão e de toda a gente. Faz-se ver o príncipe dos Mabecos, que foi viver com os cães por não saber decidir-se entre 2 irmãs presumivelmente capitosas. Aparecem e desaparecem os 2 namorados putativos de Wanda, a qual também não sabe por qual há de ganhar partido. Tanta coisa, afinal, que não se passa em Carvangel. Tanta que o jovem notário, tal Rossellio, a quem tudo acontece mal de Rei Louis, um pouco como uma personagem de Kafka, há de acabar por embarcar na aventura da viagem sonhada, aturdido e confortado, porque o seu destino não é grandioso e, no fim de contas, ele nunca quis vir para Carvangel. Em Carvangel, todos acabam por ter o Maria Esperanza dentro de si. E a cidade é uma espécie de nave de loucos mansos, vogando ao sabor da corrente da sua irrelevância histórica. Se o leitor potencial do livro adivinha, nesta síntese, a voo de pássaro, o traço da comédia e da derrisão, nem por isso deve antecipar um divertimento literário sem consequências. É que Mário de Carvalho, como já Lucrécio, prefere às lágrimas de Heráclito as gargalhadas de Demócrito. E nem por isso a fábula é menos parábola, se os leitores assim o quiserem. Quem escolhe viver na esperança de um navio que não chega, arrisca-se a perder-se da vida irremediavelmente. Esta narrativa de fim do mundo, sobre a qual nada mais eu poderia dizer sem desvendar o epílogo magistral, esta narrativa, dizia, constrói-se com recurso a uma paleta luxuriante de palavras, que recupera arcaísmos e encena neologismos, nomeia personagens através de um alemão graciosamente tripudiado e de voltas trocadas. Eu adorei ver o apelido Merkel despromovido a sargento. E reinventa uma fauna e uma flora que se situam num limbo entre o mito e a realidade. Por exemplo, no Grão-Ducado caça-se o licórnio, que não é mais que o mítico unicórnio, só vulnerável ao golpe das virgens. Reúnem-se em ameaça permanente a Carvangel os mabecos, espécies de canídeos africanos que vieram aterrar aqui por efeito de transmigração literária. Lançam sobre os despojos da batalha os grifos,
fórmula mais elegante e de proveniência mitológica, muito presente na iconografia gótica, aqui usada para designar os vulgares abutres. As terras mais ou menos distantes, que são horizonte inatingível, porque Maria Speranza continua sem chegar, dão pelos nomes de Chandenor, Achitueba, Matrachoba, Baramalã, Surabenar, Quimdamóvia. Quando não há peixe, comem-se ovos de zonocapo, gaspiteias e liscorilhos, trumélgos e bosteiras. O caso em Carvangel é um festim de palavras exóticas, estranhas, reminiscentes, e são elas que nos conduzem através de uma teia de pequenos equívocos, conspiratas mal amanhadas e idílios mal resolvidos. Arrisco-me a dizer que esse cardápio vocabular, meio travestido, meio inventado, é um efeito humorístico irresistível e dá à narrativa o encanto de uma história totalmente inverosímil que se faz real por obra e graça da pura e absoluta ficção. Lê-se O Caso em Carvangel, não para reconhecer a realidade, mas para descobrir uma realidade inventada, e a trama da invenção arquiteta-se com uma tão ampla e sugestiva gama de recursos que deslindá-la é um exercício de leitura exaltante, despertando em nós a fascinação pela escrita, que é o primeiro sinal da alegria do leitor. Ora, aqui é que bate o ponto final. Acontece-me em momentos de maior fastio literário ir à estante buscar um livro, porque sei que nele vou encontrar um exercício de escrita que me faz mergulhar enlevado na música sedutora e irresistível da minha língua, tratada com desvelo e gozo pelo escritor. São poucos os autores a quem recorro nessas circunstâncias. Mário de Carvalho é um deles. Porque escrever não há de ser apenas concatenar ideias, densificar personagens, analisar situações. Escrever será tudo isso, mas é, acima de tudo, tornar viva e sensível a língua que nos foi dada e que, por nós reelaborada e enriquecida, ressurge no texto novo com a frescura de uma rosa colhida agora mesmo. Escrever é, apesar de todas as angústias e hesitações, uma hipótese de alegria. Ler a prosa de quem escreve assim é uma alegria constantemente renovada. Bom, eu depois deste texto hesito em ler o meu, porque dificilmente estarei à altura desta análise e desta argúcia e deste bem escrever do António Mega Freire. O que eu trago é o seguinte: meus amigos, a vossa presença aqui significa muito para mim, numa altura em que as pessoas são violentamente agredidas, em que nos damos conta de que está instalada no poder gente a quem não são acessíveis os conceitos mínimos de decência, que não tem o menor escrúpulo em tentar ressuscitar fantasmas bolorentos, que quer reduzir-nos de novo ao Portugal mendigo que eu conhecia em criança, que se mostra capaz de vender o pai e a mãe para satisfazer superstições, a expandir certo charlatanismo e, em especial, cumprir os propósitos de um capitalismo filibusteiro. É bom saber que há tantas pessoas que se interessam por literatura, esta desvalida coisa do espírito, e comparecem a uma sessão de lançamento de um livro, numa deslocação que em si não lhes traz qualquer lucro ou vantagem material. Começo, pois, por agradecer o vosso interesse, por dizer que muito me sensibiliza e que farei o possível por ser, talvez possa dizer sem modéstia, por continuar a ser digno dele. Gostaria, em segundo lugar, de fazer uma menção muito amiga ao Manuel Alberto Valente. Calculei que ele ia dizer umas palavras simpáticas e antecipei-me, escrevendo estas inábeis linhas. Há mais de 40 anos que nos conhecemos e temos-nos visto nas circunstâncias mais diversas e variadas. Agora que iniciamos este percurso em conjunto, temos-nos de novo encontrado, em boa hora. Destaco, de entre muitas outras, 2 ocasiões nesta minha memória. A primeira é uma certa noite em que, com outros 20 jovens, estivemos mergulhados até ao pescoço num pego infecto, a segurar espingardas automáticas ao alto, enquanto nos disparavam para cima. Foi uma instrução militar um bocadinho endurecida para pacatos licenciados pouco apreciadores de tiroteios úmidos. Outra ocasião
para mim muito especial, é a da sua comparência na sala do Tribunal Plenário, quando eu estava a ser julgado, ou com mais propriedade, quando eu estava a ser condenado. O Manuel foi minha testemunha por pura solidariedade, correndo os riscos que isso naquele tempo implicava, num exercício de dignidade, de coragem e de afirmação de cidadania que eu nunca mais esquecerei. Quero deixar aqui esta nota pública, que podia, aliás, ser muito mais longa e circunstanciada e que não substitui o firme abraço que ele sempre merece. Quanto ao António Mega Ferreira, com esta sua maneira tranquila, inteligente, respeitadora do outro e fazendo-se respeitar a si próprio, e devo realçar o quanto isso me impressiona, na sua finura de espírito e serena sabedoria, enfim, tenho de dizer-lhe o quanto me sinto honrado por ter aceitado apresentar este livro. E isto não são palavras de circunstância. Se alguma qualidade eu tenho, e essa não é uma daquelas que são aparentes, é que sou um bom observador. E quando digo estas coisas, estão-me a ocorrer imagens, situações, trances de vida que foram recolhidos e guardados e que abonam este meu apreço e admiração. Esperei com forte expectativa o seu trabalho sobre José Agostinho Macedo, intitulado Uma Biografia da Infâmia, e devorei-o na esperança de tentar compreender aquela mente ao serviço do terror miguelista. Penso que António Mega Ferreira, na sua cautelosa pesquisa, não deixou nenhuma pedra por levantar. E eu presinto que depois de uma exaustiva análise, lida por mim com tanto gosto, partilhamos ambos esta dúvida que sobra. Como é que é possível ser-se assim? É assombroso o virtuosismo vocabular assente na desmesura e cimentado por uma absoluta falta de escrúpulos de que Macedo foi dotado. Mesmo considerando o velho preceito romano de boas maneiras, parce sepultis, poupa aos mortos, eu penso que já passaram os anos suficientes para poder dizer, sem quebra de protocolo, que o padre José Agostinho de Macedo foi o paradigma claro e indiscutível do grande patife. E esta indagação sobre patifes pode ensinar-nos muito sobre o mundo de hoje à nossa volta. Mas que disse eu? Mencionei o terror miguelista. Se calhar não houve nenhum terror miguelista. Houve talvez um mero reajustamento de costumes. Um reequilíbrio corporal orientado para a suspensão em altura. Ou uma reavaliação das valias dos pressupostos anatómicos de terceiros. Vou esperar que a historiografia revisionista me explique. Quero contar-vos agora uma história que colhi em Jean-Claude Carrière, na sua tertúlia de mentirosos, e vou dizê-la à minha maneira, com as minhas palavras, quem conta um conto acrescenta um ponto, e com a devida vénia ao grande escritor e homem de cultura francês. É assim, no final dos anos 30 do século XX, vivia algures num país de leste o merceeiro judeu, que era um homem muito religioso e honrado. Cumpria todos os preceitos da lei, respeitava escrupulosamente o sábado e rezava e agradecia ao seu Deus em todas as ocasiões e com todo o preceito. Quando os alemães invadiram o país e os nazis o foram buscar, ele estava precisamente a rezar. Rezou em Auschwitz, quando os espancaram diariamente. Também, quando viu os outros prisioneiros serem levados para os crematórios. Também, quando quase o mataram de fome e de pancada. Foi um dos sobreviventes do extermínio. Mal a guerra acabou, emigrou para os Estados Unidos e, como era um homem esforçado e trabalhador, em breve o sonho americano se cumpriu. Abriu uma loja, 2 lojas e prosperou. Um belo dia, já rico, decidiu tirar para si uma semana de férias e foi fazer esqui num parque da montanha. Conhecia mal o terreno, despistou-se, caiu por uma ribanceira medonha, fundíssima. No último momento conseguiu segurar-se a uma raiz que sobressaía e ali ficou agarrado às mãos ambas, suspenso sobre o abismo. "Está aí alguém?" gritou uma vez para cima. Nada. "Está aí alguém?" perguntou uma segunda vez. Quando, já muito aflito, perguntou pela terceira vez:
Está aí alguém? Uma voz melodiosa encheu a ravina e deixou por todo o lado os ecos musicais no meio de suaves arpejos. Quem és tu? Perguntou o pobre judeu, olhando aterrado para o rio, cheio de rápidos que corriam embaixo. Nada temas, respondeu a voz. Sou o teu Deus. Podes largar esse galho, que os meus anjos deixarão, tomar-te-ão nos seus mantos e pôr-te-ão inteiramente em segurança. Mas o judeu continuou agarrado. Pensou, e depois de uma grande pausa, agarrou-se com mais força e perguntou angustiado para cima. Não está aí mais ninguém? Perdeu-se a confiança. A confiança está profundamente ligada ao conceito de segurança jurídica. Pacta sunt servanda. Os compromissos são para se cumprirem. E temos nesta mesa, somando os três, pelo menos 15 anos de estudo, mais ou menos contrariado, do direito. Sabemos que estes conceitos milenares não são bizarrias, fantasias de intelectuais, ou dito de outro modo, desculpem uma expressão apropriada ao vadiário, uma tineta de otários. São princípios estruturantes de qualquer sociedade digna desse nome. Quando sugeri que fosse desencaminhado para esta sessão o António Mega Ferreira, foi por ter confiança no seu julgamento e no seu critério. Não conhecia uma linha do que ele iria dizer, mas fosse qual fosse o seu juízo, mesmo eventualmente não gostando do Varandim, eu sabia que ele havia de ser apropriado, inteligente e elevado. Quando escolho uma editora sólida, com fortes tradições, simultaneamente embebida no mundo tradicional dos livros e atenta às mudanças que ocorrem no espaço cultural, é porque tenho confiança em que vale a pena trabalharmos juntos. E também os leitores podem ter confiança em mim, porque o respeito e faço como é possível, de acordo com o pouco que sei, com as minhas forças, com o amor pela minha língua e pela minha literatura e com o meu sentido de verdade e de autenticidade. Apelo àquilo que o poeta inglês Coleridge chamou a fé poética e a que acedo a suspender temporariamente a sua descrença perante o meu texto. Este meu mundo de O Varandim e de Ocaso em Carvangel, com o seu canhão gigantesco, as suas personagens Belle Époque, a sua fantasiada Mitteleuropa, os seus românticos anarquistas, as suas misteriosas mulheres, a sua diligência cantante, os seus cães selvagens, os seus granduques e ministros, a sua bonomia e a sua crueldade, a sua alegria e sinistrude, a sua torpeza e a sua esperança, está plantado algures na grande máquina da totalidade, no cruzamento dos tempos e dos espaços, no eterno labirinto a que um autor genial chamou o jardim dos caminhos que bifurcam. São esses caminhos que vos proponho e onde vos marco desde já um encontro. Por sobre eles vai então este livro e que vá sobre asas douradas. Muito obrigado.